Estamos ao vivo. Vou botar o fonezinho aqui. Oi, Ju. Oi para todo mundo que tá entrando. Vou dar uma esperadinha aqui o pessoal entrar. Vocês estão me ouvindo? Oi, Isabela, Arleide. A Lu já entrou aqui, já vou chamar ela. Vou esperar só um pouquinho. Eu vou falar um pouco com vocês antes de chamar a Lu aqui. Só um instantinho. Ó, tu tá dormindo, vou tentar falar mais baixinho, mas acho que dá. Se vocês acharem que eu tô falando muito baixo, vocês me avisem, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre sono do bebê. E para isso eu convidei a Lu Pimentel, que é uma especialista em sono materno-infantil. Ela vai poder falar mais a respeito do trabalho dela, vai explicar tudo pra vocês, como é que funciona, o que ela faz e tudo mais. Mas eu gostei muito, aliás, gosto muito desse assunto, porém não conheço nada sobre ele, sabe? E pra mim realmente vai ser um aprendizado, eu tenho um monte de dúvidas. Algumas pessoas fizeram algumas perguntas também. Só um instantinho, é que eu tô ouvindo barulho. Então vai ser muito legal, realmente, vai ser muito legal essa live, esse tema, né, que a gente tem tanta dificuldade, às vezes, né, em lidar, em saber lidar, que é com o sono do bebê. E então é isso. Eu quero dizer pra vocês também, eu vou falar antes de convidar a Lu pra entrar ainda, eu quero falar a respeito do curso, o meu curso, as inscrições do meu curso acabam na quinta-feira. E eu trouxe justamente a Lu aqui porque a gente se conheceu, a gente conversou, eu gostei da forma de abordagem do trabalho dela com o sono infantil e ela vai fazer uma aula bônus a respeito de sono para o meu curso. Então, o Mãe Minimalista, tudo que você precisa para descomplicar a maternidade da gestação aos 2 anos de idade, estava faltando esse conteúdo, né? Tava faltando uma aula de sono. Então, agora vai ter essa aula de sono e com a Lu. E com certeza vai ser muito legal. Então, quem já adquiriu ou quem passar a adquirir o curso, inclusive o link tá lá na minha bio, vai conseguir já pegar essa aula bônus e aprender a respeito do sono do bebê. Tá certo? Vou chamar a Lu aqui. Calma aí. Já entrou bastante gente. Oi, Bel. Oi, Lu, tudo bem? Oi, Lu, tudo? Tá dando pra vocês? Tá aparecendo meu rosto aí direitinho? Tá, eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Pronto, tô ouvindo vocês. Ai, que bom. Então, bem-vinda, né? Quero, Obrigada, Lu. quero pedir que tu te apresente um pouco, fale um pouco de ti, da tua profissão, da onde tu é. Tá bom. Gente, boa tarde. Tô super feliz de estar aqui com vocês, porque há bastante tempo eu não faço lives por uma série de questões tecnológicas e de organização pessoal pós-quarentena. E para me apresentar, né? Primeiramente, meu nome é Luciana, sou xará do apelido aí de Lu. Sou mãe de 2, meu mais velho é Miguel, tem 5 anos, e o mais novo é Davi, que está com 1 ano e 2 meses. A minha formação de graduação é enfermagem, né? Enquanto enfermeira, eu trabalhei bastante tempo com saúde da mulher, saúde da família, saúde da criança, tanto na parte hospitalar quanto na saúde coletiva, né? Na saúde pública. E depois que Miguel nasceu, a maternidade traz para a gente muitas reflexões junto com os desafios que a gente enfrenta. E o tema sono infantil, há 5 anos, falava-se muito pouco sobre ele. Então, eu sou da área de saúde, estudo, tenho mestrado na área e nunca li nada sobre sono infantil. E quando eu comecei a ter desafios com meu próprio filho, esse assunto surgiu, eu comecei, obviamente, a pesquisar. E há 5 anos, o que a gente tinha falando sobre sono era relatos de mãe em blogs, assim, e alguns livros, né? Então, eu fui a louca dos livros por algum tempo, comprei vários, e li alguns deles e alguns não fizeram nenhum sentido para mim, como, por exemplo, deixar a criança chorando sozinha, né? Li aquilo e falei, bom, como assim? E aliado a isso, eu encontrei
como profissão mesmo, a consultoria do sono, né? Então, na época, eu comecei a ler sobre isso, existiam poucos profissionais do Brasil e eu busquei essa formação. A formação, por um lado, foi muito boa porque me trouxe conhecimento e eu comecei a aplicar com o Miguel. Por outro, também eu questionei algumas técnicas que aprendi. Então, se algo não fazia sentido para aplicar com meu próprio filho, obviamente não faria sentido também aplicar com outras mães. Então, primeiramente, eu fui o próprio laboratório em casa, né? Então, vi o que fazia sentido, as orientações sobre sono e fui aplicando com meu filho. E, obviamente, fui tendo resultados e percebendo para além dele começar a dormir melhor, ter uma rotina, o quanto aquilo impactava positivamente na minha vida, enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto trabalhadora. Comecei a falar aos quatro ventos o que poderia ser feito, ajudar as amigas das amigas, e de repente me vi gravando vídeos, presente nas redes sociais e atendendo também individualmente outras mães. E de lá para cá, a gente nunca para de estudar, porque sempre tem conhecimento novo, né? Então, eu fiz essa formação em consultoria do sono, fiz uma formação em neurociência do sono infantil no Instituto de Madrid e tenho formação em biologia do sono pela USP. Então, eu fui buscar na essência, no científico, o que a gente pode fazer sobre o sono infantil. Nesse período, já tem 5 anos que eu atendo mães, converso com mães, faço trocas, então, assim, faço palestras, rodas de conversa, recebo muitas mensagens nas redes sociais, então o tema sono está presente na minha vida, né, tanto profissional quanto pessoalmente, e hoje em dia, infelizmente, o sono infantil virou um mercado muito lucrativo, né, então quem entra na rede social e pesquisa sobre sono, já começa a ver um monte de propaganda, curso com promessas de 12 horas de sono em não sei quantas semanas de vida. Tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa não tão boa assim, né, com relação ao sono. Então, eu busco trazer essa abordagem de ajudar as famílias a dormirem bem com seus filhos, ao mesmo tempo em que esse bebê é respeitado em suas individualidades e essa família também é respeitada em suas individualidades, né? Então, eu não acredito em receitas prontas, receitas de bolo, porque cada família e cada bebê são únicos. Existem princípios que ajudam a gente a nortear, a ter noites tranquilas. E aí a gente pode falar sobre isso aqui nessa live, porque cada família, no início de toda a conversa, eu digo assim, o importante é que você pesque aquilo que faça sentido, comece a colocar em prática e a observar o seu bebê. Porque as melhores respostas vêm deles. Então, às vezes, a gente busca um monte de teoria, e eu fiz esse movimento de buscar um monte de teoria até parar e olhar assim, mas o que esse bebê está me dizendo? Porque o nosso filho se comunica com a gente, né? Por menor que ele seja. Então, é importante que a gente tenha o conhecimento para que, a partir dele, a gente olhe para o nosso bebê, enxergue esse bebê, né? E os desafios também que eu enfrento enquanto mãe, né, dele, e a partir daí a gente começa a fazer as mudanças, né, e a buscar esse objetivo tão sonhado, né, que são essas noites de sono tranquilas. Ah, então, eu fico muito feliz de ouvir isso e ouvir esse teu lado, né? Eu tinha comentado contigo e até falei nos stories, mas desde que desde que eu tive o meu filho, comecei a ver sobre consultoria de sono e sempre tem muitas coisas negativas em cima daquilo. E, Uhum. e como eu sempre falo sobre empatia, sobre olhar pelo lado do bebê, eu nunca me identifiquei com isso. Então, até por isso que eu demorei para falar sobre isso e porque o meu curso também não tinha uma matéria de sono, porque para mim eu não conseguia achar esse norte, esse equilíbrio e alguém que falasse dessa maneira. Então, eu fico muito feliz de te encontrar e de Que bom que a saber. internet nos uniu, né, É Lu? verdade. E deve ser muito difícil também para a tua profissão, por terem essas muitos especialistas que vão para esse lado negativo, né? Que acaba que toda a gente já joga tudo no mesmo saco. Ai, Exato. não, consultoria de sono não dá, não é para mim. Eu não quero fazer isso. Eu sempre falei isso, né? Eu não vou deixar chorando e não quero desmamar, fazer desmame noturno. Então, eu não vou fazer, não quero consultoria de sono. Então, eu sempre repeli isso. E ouvir de ti esse outro lado é muito bom, porque dá uma esperança, assim, né? Principalmente para as mães que querem. Porque eu acho que existe aí uma parte do que é normal para o bebê, até queria saber de ti como é que é isso. O que é normal e o que foge disso, né? Porque o bebê, ele vai Uhum. acordar, provavelmente, acho que a maioria dos bebês são assim, né? Acordam várias vezes e tal. Mas o que foge disso, que pode ser corrigido, ou enfim,
corrigido não é a palavra, né? Mas entendesse, né? Melhorado. Melhorado. E o que é o esperado, é do bebê mesmo, isso é normal, então só aguenta que vai passar, vai passar essa fase. Tá, então, Lu, desde que o bebê nasce, né, essa é uma resposta complexa porque depende muito da idade desse bebê, né, então eu vou tentar falar de forma resumida, assim. Um recém-nascido, ele nasce, né, até 3 meses ele está passando pela fase da esterogestação. Então esse bebê, obviamente, ele vai acordar muitas vezes, ele pode confundir o dia da noite, ele vai precisar mamar, se ele mama leite materno, né, então ele mama com frequência, então é normal esse bebê estar confuso nesse sentido, assim, de não saber o que é dia ou noite, faz sonecas curtas, às vezes dorme mais de dia e menos à noite. Então, até 3 meses, esse padrão um pouco caótico é normal. Eles ainda não produzem a melatonina, que é o hormônio do sono, não tem a glândula pineal desenvolvida, né, que a glândula pineal é responsável por regular o relógio biológico e produzir a melatonina, que é o hormônio do sono. E a partir de então, o que a gente pode fazer, né? Mediante isso, assim, já começando a dar algumas dicas. A gente precisa mostrar para esse bebê o que é dia e o que é noite. Então, durante o dia, deixar o ambiente bem iluminado, à noite, o ambiente mais escuro possível e silencioso. Se eu precisar fazer trocas ou amamentar, que seja o mais silencioso possível. Então, assim, noite e madrugada não é momento de interagir com o bebê. E quando a gente é mãe, principalmente do primeiro, tudo é lindo, né? Tudo que ele faz, um cocô é lindo, xixi é lindo, qualquer ruído é lindo e a gente quer brincar com esse bebê. Então é importante que a gente faça isso de dia, interaja o máximo possível, fazer atividades durante o dia, para todas as idades isso é importante, né? Porque eles precisam ter atividades para se desenvolver. E à noite sempre mais calma, isso aí também é uma regra que serve para todas as idades. Acordou, a gente acolhe, identifica que necessidade é essa e faz dormir novamente. Ter o seu ambiente de sono, né? Então é importante que o bebê ele reconheça onde ele dorme, seja no quarto dos pais ou no quarto dele, mas que esteja aquele ambiente preparado, né? Em que ele sabe que ele vai adormecer, né? Então não tem essa questão também, qual é o ambiente ideal? É aquele ambiente que o bebê e a família estão seguras. Se for na cama, que seja uma cama compartilhada segura. Se for no quarto, né, que seja um quarto compartilhado seguro. E se for no quarto do bebê, que seja seguro também, que eu possa escutar e ver esse bebê, caso ele precise da minha ajuda, né? Então, isso aí é um arranjo familiar e cada família deve fazer essa escolha. Conforme esse bebê ele vai crescendo e a gente vai entendendo a gente pode entender esse ritmo de amamentação, a gente sabe que é livre demanda até 6 meses, isso deve ser respeitado, né? Mas e entender também esse ritmo do bebê, porque uma rotina antes dos 6 meses, ou até antes de 1 ano, eu gosto muito de falar sobre ritmo. Então, assim, quais são os intervalos que ele precisa dormir, né? Para a gente atender esses intervalos que a gente chama de janela de sono. Qual a quantidade que ele precisa de soneca, tanto de dia quanto à noite. E na medida em que isso se organiza, os despertares noturnos também vão se organizando. E essas mamadas também vão se organizando, né? Então, a tendência é que as mamadas noturnas vão diminuindo. Então, assim, até 1 ano de idade, o leite materno é o principal alimento. Ou fórmula infantil, se esse bebê usa fórmula. O nome é introdução alimentar, porque até 1 ano ele está em introdução alimentar. Ele pode sentir fome à noite. Então, qualquer desmame noturno antes de 1 ano de idade precisa ser acompanhado por um profissional. Ou essa mãe precisa estar muito segura para fazer esse desmame, para não interferir nessa amamentação. Dá para fazê-lo? Dá para fazer. Eu não gosto de regras, nem de nenhum extremo, nem do sim, nem do não. Mas é uma análise individualizada, né? A partir de 1 ano, se esse bebê ele come bem durante o dia, está saudável, já está acetando sólidos, né? Ele já está com essa independência, está bem na curva de peso. Essas mamadas noturnas, elas já podem ser reguladas até que você possa removê-las completamente. Então, o desmame noturno, eu sempre trabalho com o conceito de desmame gradual, que é aquele desmame em que você entende esse tempo do bebê, você vai retirando nessas mamadas gradualmente, até que ele não precise mais mamar. Então, se o bebê ele mama à noite, né, obviamente ele vai acordar pelo menos naqueles horários em que ele já tem mamadas. Então, Lu, eu acho que o meu bebê tem fome e me sinto segura amamentando. Então, o que é que eu sugiro para essa mãe? É que ela possa regular essas mamadas. Então, se ele dormiu, por exemplo, por volta de 8 da noite e acordou às 10, provavelmente ainda não é fome.
Então, que tal tentar fazer esse bebê voltar a dormir, batendo no bumbum, fazendo acolhendo, né? Antes de dar uma mamada. Lu, ele acordou meia-noite, eu acredito que ele já tenha fome nesse horário. E também é observação, né, Lu? Eu dei o peito 10 da noite e percebi que em segundos ele dormiu, ele não mamou. Então era um sinal que ele não precisava mamar nesse horário. Então a mãe pode se guiando por este bebê, né? Então esse despertar noturno está vinculado tanto com essa questão de precisar ou não, né, das mamadas, e também com as associações que a gente chama, que a gente fala associação negativa, eu uso só o nome associação, porque isso realmente acontece, né? Comprovado cientificamente que a forma como a gente adormece condiciona a forma como eu preciso voltar a dormir. Então, se eu adormeço, o bebê adormece ninado no colo, adormece mamando, quando ele tem esses despertares, ele vai precisar da mesma ajuda, ele vai precisar da mesma situação para voltar a dormir, porque ele ainda não sabe adormecer, né? E isso também é um aprendizado que demanda tempo. Eu costumo muito comparar com os estágios de desenvolvimento. Então, assim, antes de um bebê andar, ele aprendeu a virar, ele aprendeu a sentar, né? Ele aprendeu a engatinhar, a ficar em pé, a andar segurando nas coisas, depois a andar completamente. Então, ao falar do bebê, esse bebê precisa aprender a adormecer sozinho. Ele precisa aprender. Dificilmente ele vai aprender isso só, né? Então, se eu pegar um bebê, por exemplo, né, e deixar o tempo todo no colo, ele nunca vai aprender a andar. Ou vai demorar muito para aprender a andar. Então, se eu também não favoreço esse processo do bebê aprender a adormecer sozinho, a ir desenvolvendo essa habilidade, ele sempre vai precisar de muita ajuda. E é claro que a gente também precisa entender qual é o momento ideal, né, de ensinar a fazer isso. Tem mães que me procuram com bebês de 4 meses que querem ensinar isso para os bebês, né? Então, com 4 meses, ele ainda não tem desenvolvimento neurológico para aprender essa habilidade. Geralmente, eu incentivo começar a fazer isso a partir dos 6 meses, porque eles já passaram pelo salto dos 4 meses e meio, que é um salto bem importante. Está começando a introdução alimentar, aceitando outros alimentos. Então, ele está começando a se preparar para fazer isso, né? Mas tem bebês que vão aprender com 1 ano ou com mais do que isso, né? Não tem, assim, o tempo certo ou ideal, mas esse tempo que, inclusive, que a mãe desperta também, porque às vezes para ela tá tudo bem, tá com um bebê de 1 ano, de 1 ano e meio, tá dormindo na mesma cama, ele acorda, mama rapidinho, volta a dormir, tá todo mundo dormindo bem. Mas, de repente, isso começa a incomodar. Essa mãe começa a não dormir tão bem, ela percebe que esse bebê não está emendando muitas horas de sono, está fazendo associação muito forte e começa a acender uma luzinha, eu acho que eu preciso fazer alguma intervenção. Então, esse tempo também, esse momento é muito guiado pelas necessidades familiares, né? Já tem mãe que precisa voltar ao mercado de trabalho cedo e ela dirige ou ela faz uma profissão de risco, por exemplo, uma médica, eu já atendi, né, certa vez uma médica que era anestesiologista. Essa mãe precisava dormir à noite, ela tem um compromisso com vidas, então a necessidade urgente dela era mais cedo do que de outra mãe que está em casa, que trabalha em casa, que faz os seus horários. Então, eu sou muito a favor dessas questões, assim, né, Lu, de avaliar cada situação e cada mãe entender também sua necessidade, porque não necessariamente a necessidade da vizinha ou da amiga é a minha, né? Então, se o bebê dela já dorme a noite inteira com 6 meses e o meu tá com 1 ano e meio e não dorme ainda, não quer dizer que tem algo de errado com o meu filho. Então, existem também esses componentes, tanto da própria rotina familiar, quanto das necessidades de cada bebê, né? Então, tem bebê que atinge essa independência mais cedo, como tem bebês que andam com... Eu já atendi um bebê que andou com 10 meses. Tem bebê que vai andar com 1 ano e meio. Nenhum dos dois está errado, não tem problema com nenhum deles dois. São só tempos diferentes, né, Lu? Então, essa questão do que é normal e do que não é, não existe uma resposta certa, mas eu gosto muito de seguir o parâmetro, assim. Essa mãe está acordando descansada, ela está acordando bem, ela passa o dia bem. Esse bebê, ele acorda bem, ele acorda feliz, se comunicando. Ele consegue dormir sonecas pelo menos de 60 minutos e acordar bem dessa soneca. Então, são sinais de que as coisas estão caminhando bem nessa casa, né, nessa família. Se não, se esse bebê está muito irritado, está muito agitado, ele já acorda chorando, ou ele acorda na madrugada e passa horas acordado, né? Então, tem mães que me procuram um bebê que acorda e fica 1 hora e meia acordado na madrugada. Então, são situações que precisam ser avaliadas, né? Porque isso não está dentro da normalidade. Agora, breves despertares, precisa ainda de uma ajuda, porque essa capacidade, né, de se consolar, de autoconsolo, é também uma habilidade adquirida, né? Então, isso é normal de acontecer.
o padrão, o ciclo de sono de criança e adulto são diferentes. E eles passam a ser semelhantes, geralmente, a partir dos 4 ou 5 anos de idade. Então, isso significa que se eu não tiver uma intervenção, né, se eu não guiar essa questão do sono do bebê, pode ser que ele só vá dormir uma noite inteira com 4 ou 5 anos. Mas se é uma criança ou um bebê que não tem rotina, que eu não cultivei, às vezes acontece, mas me procurar com crianças de 6 anos que ainda acordam muito à noite, que tem o sono muito agitado, porque eles não conseguiam organizar essa rotina. Essa criança, já atendi crianças com 4 anos que só dormiam em nada no colo. A mãe já tinha hernia de disco, já estava com problema no braço. Já estava com problema no braço, né? Então, já atendi mães com problemas físicos e emocionais por questões relacionadas ao sono, né? Então, é interessante a gente ter, né, conhecer essas abordagens até para entender a nossa realidade, o momento certo, né? De começar a fazer essas intervenções e de entender se tem algo errado. E, no fundo, eu acredito que toda mãe, ela sabe quando alguma coisa não está boa. Seja no sono, na alimentação, na amamentação, né, ou no seu estilo de vida. Tem uma voz lá dentro que fala, eu acho que está chegando o momento de fazer, né, uma intervenção e de entender, pelo menos, o que é que está acontecendo aqui, né? Eu vejo que tem, assim, hoje uma busca muito por uma padronização que nunca vai existir, né? Todo bebê, a pessoa, às vezes recebo ou vejo que alguém que eu sigo recebe uma pergunta: ah, meu filho, como falou, tem 4 meses e não dorme. Com quantos meses que o teu filho começou a dormir a noite toda? Não, ainda aqui não começou. Mas parece que existe aquela coisa que a gente esquece que o bebê, ele é um bebê, né? Então também, não, como tu disse, não é que foge da normalidade, ele vai ser um bebê e, claro, tem coisas que talvez necessitem ser ajustadas ali naquela rotina. Eu acho que a rotina, tu fala bastante disso, né? O teu livro também fala Sim, disso, depois pode falar um pouquinho. Mas acho que a tá rotina, bom. ela é muito, muito importante ali. Não sei como é que tu enxerga isso, mas eu vejo que também não precisa ser uma coisa muito engessada, porque daí também a família não vai conseguir, vai ficar sempre em função daquela coisa, assim como tentar fazer a criança ser uma coisa que ela não é, né? Na idade errada ali. Então, essa busca por essa padronização, eu vejo que é muito doida. E as redes sociais mostram isso, né? Porque, por exemplo, eu mostro meu filho, eu não mostro ele dormindo, eu não mostro quantas vezes ele acorda, né? E aí as pessoas vão tendo a ideia, como ele é bonzinho, parece que ele dorme a noite inteira. Ou porque eu sou uma pessoa muito ativa, então parece que eu dormi tranquilamente a noite inteira. Mas não dormi. Então, como a gente não vê os bastidores do outro, a gente acha que só o nosso filho não dorme, que só o nosso filho acorda 500 vezes, né? Então, também acho que tem um pouco isso de realmente se moldar a cada realidade. E, claro, dentro dessa realidade melhorar o que for preciso, mas não tentar ser como a vizinha, como tu disse, como a amiga, porque senão a gente pode estar sobrecarregando aquele bebê e a gente também, né? E acabar não conseguindo sustentar essa mudança. Exatamente. A rotina, ela é muito importante, porque ela dá previsibilidade para o bebê. Então, assim, um bebê que não tem rotina, de certa forma, isso gera uma confusão, porque ele nunca sabe aquilo que vai acontecer, ele nunca sabe quando é que ele vai comer, quando ele vai tomar banho, quando é que ele vai brincar, né? Quando é que ele vai dormir. Então, tudo que a gente vai fazer é como se fosse uma novidade. Quando o bebê ele tem uma rotina, o corpo dele meio que já sabe tudo, que se prepara para aquilo que vai acontecer, né? Então, eu uso o conceito de rotina como uma sequência de ações. Não é para padronizar ou engessar a vida da família, até porque bebês não são robôs, né? Então, um bebê não é um robô, ele não vai ser igual todos os dias. Essa rotina, ela precisa ser flexível e a gente precisa ter flexibilidade com essa rotina e entender que ela também vai mudar. Porque às vezes acontece assim, nesse momento a rotina ideal para o meu bebê conseguir ajustar depois de um tempão. Então, às vezes eu consegui ajustar e com 3 semanas a rotina desse bebê precisa mudar, porque mudou a janela de sono dele ou ele está passando por um salto e tem uma nova necessidade, né? Então, a flexibilidade não só da mãe com suas questões, da família, né? Mãe e pai com suas questões de sua rotina, mas do próprio bebê também entender que o tempo dele também muda.
Então, entendendo como uma sequência de ações, acho que fica muito mais fácil, né? Então, e isso ajuda também a família. Tem famílias que nunca tiveram, pessoas que nunca tiveram rotina. Então, eu era uma pessoa assim, né? Quanto jovem, casada, eu trabalhava em vários lugares, sempre fui muito ativa de sair, de estudar, estudava até tarde, fazia os meus horários, né? Então, às vezes passava da hora de comer. Isso nunca foi uma necessidade minha. Isso apareceu para mim depois dos filhos. E é um processo de construção também, Lu, porque às vezes a mãe, o pai não tem rotina nenhuma. E para estabelecer uma rotina para o bebê, a família precisa minimamente ter uma organização, né? Então, eu entendo que não é algo fácil de se fazer. E às vezes o que é melhor para o bebê não é aquilo que seria mais confortável para mim. Exemplo, assistir, usar eletrônicos à noite ou no início da noite. Isso prejudica muito o sono dos bebês e das crianças, mesmo que eles não estejam na frente do eletrônico. Então, a ideia é que depois das 18 horas, o ritmo da casa desacelere para esse bebê entender que está chegando a hora de dormir. Então, às vezes, a mãe ou o pai já tem o costume de assistir o jornal, de assistir a novela, de deixar a televisão ligada no som alto. Esse bebê ele está exposto a essa luz, a esse movimento e a esses sons. E quando eles são pequenos, a gente ainda manda neles, entre aspas, né? Mas quando eles vão crescendo, eles vão se firmando enquanto pessoas. Então, assim, por que eu não posso assistir o meu desenho se minha mãe pode assistir a novela? E vai vir esse questionamento. Então, tem escolhas que são familiares e é um processo de construção. E falo enquanto mãe também, que foi um processo de construção na minha casa. Às vezes a mãe entende isso, mas o pai não entende. Ele quer assistir o jornal, o futebol, com a televisão ligada. Então, tudo é negociação, né? É a casa se organizar. E a gente também não deve ficar tão preocupado com o horário do relógio. Porque tem dias que o bebê acorda mais cedo, tem dias que esse bebê acorda mais tarde. Essas mudanças acontecem, ou porque mudou o clima, ou porque, né, esse bebê dormiu um pouco mais tarde, ou às vezes não tem nenhum motivo aparente, ele acordou um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde. Isso não precisa gerar uma preocupação ou uma ansiedade. Eu só vou entender que se ele acordou um pouco mais tarde, talvez a primeira soneca seja um pouquinho mais tarde, aí eu tenho que ajustar a próxima soneca até chegar ao horário de dormir à noite, né? Então, tem uma sequência de atividades, ou seja, ele acorda, toma café da manhã, brinca um pouco, depois tem a soneca, acorda, vai dar um passeio, depois, ou se for uma criança maior, qual vai ser o horário do eletrônico, né? Vai almoçar, horários do lanches e o fechamento, né? O final, que eu chamo de ritual do sono noturno, que é bem importante, assim, a gente preservar mais ou menos o mesmo horário, porque independente do horário que as crianças adormeçam, elas geralmente têm um padrão de horário de acordar. Existe uma tendência também dos bebês e crianças terem matutinas, ou seja, terem preferência por dormir mais cedo e acordar mais cedo. Que é um problema também para muitas famílias que gostam de dormir tarde e acordar tarde. E às vezes quer mudar o horário do bebê acordar. Isso é uma coisa extremamente difícil de mudar, porque faz parte do biológico desse bebê. Então, se a gente olhar para a natureza, as aves, quando você está no sítio em algum lugar, quando começa a entardecer, todas as aves começam a voar, procurar copa para poder dormir, porque o sol está se pondo. Então, o nosso relógio, quanto humanos, também é muito regulado com o nosso ambiente externo. Por isso que essas questões, quando a gente está num apartamento ou numa casa fechada, tem pouco contato com o ambiente externo, isso fica um pouco confuso, né? Então, a questão do eletrônico, e eu falo muito isso sempre que eu faço lives, porque é uma coisa que a gente se perde nisso, e isso influencia muito no sono dos bebês e no nosso também. Então, o que eu percebo que é saudável é a gente cultivar o hábito de depois das 18, reduz o ritmo da casa, coloca esse bebê para dormir cedo por volta das 20 horas, que seria assim, um horário ideal, né, para esse bebê dormir, entre 19 e 21. Isso aí depende muito do contexto familiar, o local em que cada família dorme. E depois desse horário, aí os pais têm a liberdade de estar em casa, de assistir seu seriado, de estudar, de trabalhar, ou de estar junto, né, jantando, ou qualquer coisa que o casal queira fazer juntos, né? Então as crianças estão dormindo e aí é a hora dos adultos estarem em casa. O que eu observo na maioria das vezes é que a família fica junto com as crianças até muito tarde, 10, 11 horas da noite, e aí acaba que acordam mais tarde também. Fica confortável para todo mundo, mas para crianças isso é um pouco deletério, porque os principais hormônios são produzidos à noite. A melatonina, que é o hormônio do sono, o hormônio do crescimento, hormônios da saciedade.
Então, a qualidade do sono, mesmo que, digamos que a criança, por exemplo, dorme 8 da noite e acorda 6 da manhã, são 10 horas de sono. Se ela for dormir 10 horas da noite, né, e tiver as mesmas horas de sono, acordar 8 horas da manhã, acho que eu fiz a matemática certa aí, né? Dormiu mais tarde, acordou mais tarde. Sim. A qualidade do sono da que dormiu mais cedo é melhor no sentido de aproveitar esses hormônios do que a que foi dormir mais tarde. Então, existem motivos, né, pra gente cultivar esses hábitos, assim, que desde cedo vão induzindo o sono saudável. E aquilo que a gente cultiva nessa primeira infância é um ganho por toda a vida. Então, essa criança que aprende essa rotina, aprende a dormir cedo, ela vai levar esse hábito para a adolescência e para a vida adulta dela. Aquele que já tem os hábitos noturnos, né? Isso vai impactar também na saúde, na qualidade de vida quando são adultos, né? Então, tudo aquilo que a gente faz com nossos filhos, esse cuidado com o sono, com a alimentação, com o que a gente ensina, né? Tudo isso na primeira infância impacta na vida toda deles. É uma responsabilidade enorme, né? Pra gente que é pai. Ninguém avisa isso antes da gente ter filho. Avisa, né? Mas a gente vai aprendendo no meio do caminho. A Tainara Silva falou que ela não tem rotina direito e vai ter que trabalhar muito isso. Eu acho que quando a gente vai percebendo, pelo menos aqui foi assim, eu trabalho em casa, então quando podia estava dormindo de dia, de tarde, dormia tarde, acordava tarde. E quando o meu filho nasceu, eu fui percebendo, não que assim, desde que ele nasceu a gente também tivesse uma super rotina, mas eu fui percebendo como era benéfico isso, não só para ele, mas para mim. Então eu acho que a gente vai se adaptando e vai vendo esses benefícios e vai querendo assim implementar essa rotina cada vez melhor, né? Porque vai vendo que tem resultado, vai vendo que, como tu falou, se a criança dormir mais cedo, a família, os pais, enfim, vão ter tempo para eles. E que era uma coisa que eu sempre prezei, assim, por isso, porque também preciso da minha sanidade, então eu preciso parar e fazer, ou que seja fazer as coisas da casa sem o meu filho junto, ou ver uma série, alguma coisa assim. Então é importante. E aí a gente vai percebendo que a gente só consegue ter isso se a gente adaptar essa rotina, né? Então acaba, eu acho que no início pode ser um sacrifício, mas se torna um hábito que vai valer a pena e a gente vai querer lutar por ele. Eu tava falando com meu marido até ontem, que agora eu entendi assim, quando as pessoas às vezes tem uma festa, alguma coisa, um aniversário muito tarde, e aí a pessoa resolve não ir, ou enfim, ir embora mais cedo por conta do filho, e até, sei lá, uns 6 meses do meu filho, a gente levava ele em tudo, assim, até acho que um pouco antes da pandemia, que uns 8, 9 meses, a gente levava ele em tudo, mas era diferente o sono dele, e ele dormia, acordava para mamar, mas assim, não despertava, e agora eu já tô percebendo que não, que quando chega a hora de ele dormir, se ele não dorme naquele momento, ele ele fica todo doido. E a gente percebe muito claramente que ele desregula todinho, assim, se as sonecas não são feitas da forma como ele está acostumado, ou se ele está num ambiente diferente, ele desregula. Então, acho que também a gente vai percebendo isso e vai se forçando a cada vez mais olhar pelo lado deles, né? E atendê-los da melhor forma para realmente ter esse benefício tanto para eles quanto para a gente, né? Acaba sendo mais fácil, acho. Exatamente. Eu acho, pessoalmente e profissionalmente também, que ter rotina ajuda, inclusive, a gente sair da rotina. Porque, assim, nossa vida é dinâmica. Então, vai ter um aniversário. É claro que a gente estava vivendo um momento totalmente fora, né, dos padrões, assim, nessa quarentena. Mas, tirando esse contexto de quarentena, a gente tem festas, né, tem pessoas que têm sua religiosidade. Então, você tem seus momentos que saem durante a semana à noite, né, que gosta de receber amigos em casa um dia na semana. Então, isso vai acontecer. E quando acontece, e isso também depende muito da realidade dessa família. Tem pais que preferem deixar em casa e não tirar o bebê. Mas se quer levar esse bebê, vai ter um aniversário à noite, eu posso, durante o dia, incentivar ele a fazer uma soneca mais longa, né? Então ele vai dormir à tarde. Vamos deitar junto, deixar esse quarto mais escuro, botar um ar-condicionado, né? Favorecer que essa soneca seja mais longa, porque ele vai aguentar mais tempo à noite. Não rolou a soneca, no outro dia eu já sei que ele pode acordar no mesmo horário, então é normal isso acontecer com crianças, mesmo dormir tarde e acordar cedo, eu sei que se ele acordar cedo, logo ele vai precisar fazer uma soneca.
Então, se eu sair muito da rotina na noite anterior, que esse dia eu possa proporcionar esse bebê recuperar esse sono da noite na soneca, Ah, né? Então, legal. e entendendo como é que esse bebê reage. Ah, Lu, eu tô de férias, né? Sair do meu ambiente e tudo mais. Então, se esse dia teve uma programação noturna, que outro dia a programação diurna seja mais calma, porque eu permito respeitar esse tempo desse bebê. Então foram coisas que eu fui descobrindo também na minha própria maternidade, quando eu viajava com meu filho, né? Então até em viagens dá pra gente ir entendendo o tempo desse bebê, né? Então com o bebê, por exemplo, você fazer uma viagem de horário, de ônibus e excursão, não funciona. Eu fiz isso uma vez com meu filho, que eu fui pra Gramado, aí um dia era aquelas excursões que você entrava no ônibus e visitava um monte de lugar. Gente, não dá certo, porque tem hora que ele precisa dormir e ele vai querer dormir e aquela multidão, aquele barulho, né? Tem bebê que dorme em qualquer lugar e é ótimo. Tem bebê que não dorme. Então isso Sim. também é um componente individual. Então tem mães que me procuram, Lu, eu quero te contratar para meu bebê dormir em qualquer lugar. Então assim, não existem milagres. Dá para incentivar, dá para a gente fazer muita intervenção para favorecer, entendendo como um processo que também não é do dia para a noite, que às vezes a gente quer uma receita de bolo, né? A nossa cultura está acostumada a isso. Aí teve uma dor de cabeça, vai na farmácia, compra um remédio, toma e melhora. Ah, tá com problema estético ou de saúde, vai lá no cirurgião, pô, resolveu da noite para o dia. Isso é um pouco cultural também. Então a gente também quer para os nossos problemas assim da maternidade essas receitas prontas, assim. Às vezes o que eu mais queria era essa receita pronta, a gente chegar ali, comprar, papou e resolveu. Mas tem coisas que demandam tempo, demandam cuidado, né, no dia a dia. E se a gente encara isso com leveza, que eu acho que isso, eu entrei muito em sintonia com o trabalho que você faz, que é uma coisa que eu tento buscar na minha própria maternidade e levar isso para outras mães também, né? Sim. Encarar os desafios com leveza. Poxa, isso aqui tá muito desafio agora. O que eu faço? A gente se desespera, chora, olha para aquilo. Bom, que caminho eu vou seguir? E entender que é um dia após o outro. Tem dia que dá certo, tem dia que não dá, normal, tem dia que a gente erra pra caramba, que não deu certo nada nessa rotina aqui, a gente chuta o balde, mas no outro dia a gente respira fundo e volta para aquilo, né? Então, esses altos e baixos são normais e não busca essas receitas prontas na internet, que é dinheiro jogado no lixo, assim, porque é claro que existem coisas boas, cursos bons também, que ensinam esses princípios, né? Então, se a gente vai buscando, tá? Eu vou aprender isso aqui e adaptar a minha realidade, ótimo. Mas se eu vou buscando a receita da farmácia, não vai funcionar, né? Não vai dar certo, porque por todas essas questões que a gente está falando, a vida é dinâmica, cada bebê é único e cada família é única também, né? Então, é importante a gente ir entendendo tudo isso. A E Beca tá assim, falando que conforta essa live aqui. que bom. Eu vejo assim, às vezes as pessoas me mandam mensagem, como é que tu faz? O meu filho acorda muito. E eu acho que eu sempre tento enxergar de um jeito também, de que a gente vai sentir saudades desses momentos. Então, por mais que sejam difíceis, desafiadores, né? E por mais que a gente aí tente fazer da forma correta, às vezes o bebê não vai corresponder tão bem, como tu disse. E tudo Isso. bem, vamos segurar um pouco, porque vai chegar um momento que a gente vai querer que ele esteja ali pertinho, que ele acorde, sei lá, e queira mamar, e não vai mais existir esse momento, né? Então, É, também tentar pensar por esse lado para ficar mais tranquila mesmo. Senão a gente exatamente. vai pirar, ou vai procurar coisas mirabolantes na internet, vai se submeter a deixar o bebê chorar, enfim. E assim, quem faz isso, cada um sabe de si, né? Mas eu pelo menos não conseguiria fazer isso. Acho muito triste. É, A Beth perguntou se som ambiente realmente tem algum benefício para ajudar no sono. uhum, tem. Existem pilares, assim, para um sono saudável, e ambiente é um deles, né? Então, o que é um ambiente favorável ao sono? É aquele ambiente que traga um conforto com relação a três aspectos principais. Um deles é a iluminação. Então, a melatonina, que é o hormônio do sono, é produzida com a regulação do claro e do escuro. Então, começa o entardecer e a noite, o cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Ele começa a aumentar um pouquinho, isso falando no nível fisiológico, né? Que às vezes a gente fala do hormônio do estresse, já pensa, existe cortisol elevado demais, então a gente não busca isso. O que é um cortisol elevado demais? Essa criança que chega no final da noite chorosa, irritada, a casa toda movimentada, isso gera estresse. O hormônio, o cortisol também pode aumentar com
brincadeiras muito agitadas, né? Porque esse hormônio do estresse não é só o estresse negativo, mas do movimento. Então, se a gente precisa se defender de um leão ali agora, o cortisol vai aumentar para eu ter movimento nas pernas e correr. Então, se esse bebê ele está ali agitado, correndo para lá e para cá, o cortisol dele também pode aumentar mais, né, do que o necessário. Mas voltando aí a falar do ambiente, essa melatonina começa a elevar com o escuro. Se minha casa está toda clara, iluminada, se o quarto desse bebê tem fonte luminosa, há um prejuízo na produção da melatonina, que é o hormônio do sono. E, por outro lado, se esse bebê, se não existe cortina ou blackout no quarto desse bebê, e o sol, e eu moro na praia, né, 5 e meia da manhã, esse sol já começa a levantar, a melatonina já começa a diminuir a produção e esse bebê acorda. Então, o ideal é ambiente totalmente escuro à noite e é aquele breu que você não enxerga nem a própria mão. Eu sempre falo assim com as famílias que eu atendo, entra no quarto à noite, fecha tudo e identifique todos os pontos luminosos e cubra todos os pontos luminosos, porque às vezes é uma luz da babá eletrônica, gente, eu não concebo. Tem babá eletrônica que tem luz, uma luz que ilumina o quarto inteiro parecendo um sol. Não existe isso, né? Porque essa luz vai prejudicar o sono desse bebê. Então, é um cuidado importante da gente tomar. Nas sonecas, vale um componente individual. Se esse bebê ele dorme no claro, desde que ele nasceu, né? Quando é recém-nascido, a gente deixa no claro. E ele faz sonecas de 1 hora e meia, acorda bem da soneca, pode deixar assim. Mas se esse bebê tem dificuldade em fazer sonecas longas, acorda com 20, 30, 40 minutos, eu oriento deixar esse quarto um pouco mais na penumbra, para favorecer essa soneca, né? E a gente falou de um pilar que é a iluminação. O outro é a temperatura desse ambiente. Então, a regra geral é que o calor desfavorece o sono. Quando a gente adormece, a gente entra em sono profundo, naturalmente a temperatura do nosso corpo diminui um pouco. Por isso que o calor desfavorece o sono. Se esse ambiente está muito quente, ou se esse bebê está muito agasalhado, e ele sentir calor, ele pode acordar, despertar por conta disso. Então, a gente precisa aprender a regular essa temperatura aí, que o desafio depende muito de cada local. Quem mora em lugar frio é não superaquecer demais, porque é a preocupação dele sentir muito frio. E quem mora em lugar que é quente é de ou resfriar demais esse ambiente, mas geralmente quem mora em lugar muito quente acha que 24 graus já é frio. Então, que esse bebê já está com frio se o quarto tiver em 24 a 25 graus. Então, atendo muitas famílias que colocam ar-condicionado em lugar quente a 25 graus, por exemplo. E às vezes esse bebê está acordando com calor. Então, é importante também a gente observar, né, essa questão da iluminação, da temperatura, né? E outra questão é a umidade. Então, quem mora em locais muito secos, em Brasília, por exemplo, né? A umidade, o ambiente muito seco pode ressecar vias aéreas. E aí esse bebê ele pode começar a roncar, pode favorecer rinite alérgica, né? Ou infecções respiratórias que prejudicam o sono. Então, se esse bebê está muito respirador oral, respirando muito pela boca, roncando, né? Você percebendo que está acordando com o narizinho ressecado ou tendo muita infecção respiratória, é uma coisa que deve observar também. E se for algo que não passe, aí já é importante uma avaliação médica, né? Porque pode ser algo físico, né? Que esteja prejudicando o sono desse bebê. Tem vários fatores que às vezes a gente não pensa, né? E já quer que o Exatamente. bebê durma a noite toda, ou nas sonecas longas. Eu percebi aqui em casa, a gente sempre usou ruído branco. Agora não usa mais, né? Mas assim, desde que ele nasceu, o ruído branco direto. E a gente percebeu em um determinado momento e que se ficasse tudo escuro nas sonecas, pelo menos aqui pra gente, ele dormia melhor. Então ele dorme só no escuro Uhum. nas sonecas e dorme muito mais, assim. E sempre teve sonecas bem, bem grandes, assim, nunca tive problema com isso. Mas eu percebi até Uhum. no pegar no sono, às vezes a gente tava num lugar, bota um casaco por cima, agora não porque ele já é maior, mas a gente, pra embalar ele, assim, né, que antes ele dormia mais Uhum. embalado, botava um casaco, ficava tudo escuro aqui, e aí ele dormia muito mais fácil do que se eu tivesse querendo fazer ele dormir no claro. Isso é muito, muito Uhum. legal, né, esses detalhezinhos, assim. Isso, É, exatamente. E essa a Adriana não, pode botou uma falar. pergunta aí.
Eu li a pergunta da Adriane e foi exatamente quando você falou a questão do ruído branco, né? Ela está perguntando sobre animais em casa, se atrapalha o sono, o latido, né, de cachorro, por exemplo. Uma alternativa é usar o ruído branco, né, que o Lu acabou de falar. O ruído branco, ou white noise, né, você pode pesquisar no YouTube, tem aplicativos também de celular, né, que tem um ruído branco várias horas seguidas, você pode deixar a soneca inteira, ou até a noite inteira esse ruído branco. Que Nossa, pode ser, dormi noites e noites com isso. às vezes favorece também o próprio sono do adulto, né? Porque o ruído branco, ele fica aquele som contínuo ali e inibe esses ruídos externos. E assim, se esse pet já estava em casa, até quando a mãe estava grávida, geralmente esse bebê, ele não se assusta com o latido, porque ele escutava inclusive na barriga. Ele escutava recém-nascido, né? A não ser que seja... depende muito de como é, né, o pet, mas chegou uma visita, ele late muito alto, e aí pode vir acordar. Mas geralmente o que eu observo é que não é um fator para atrapalhar, a não ser essas situações começam a latir muito alto, ou começar, né, a ficar na porta do quarto, fazendo, né, com as patinhas, assim, pode fazer esse barulho. E uma alternativa é usar o ruído branco no quarto do bebê, porque ajuda a inibir esses ruídos externos, tanto do pet, quanto do vizinho, quanto da cozinha, né, fazendo as coisas. Então, é uma ótima alternativa. Aqui em casa, a gente mora, tem o meu terreno e o terreno da minha sogra. E ela já teve 30, mas acho que agora ela tem menos cachorros, deve ter uns 18. E eles latem todos juntos, assim. Só que como a gente já se acostuma, nem ouve mais eles latindo, mesmo que eles latam todos juntos. Então, eu acho que se a criança tá, talvez, acostumada com aquele ambiente, ela também, acho que acaba não nem percebendo, pelo menos aqui é assim. Só se a Exato. nossa cachorrinha, ela late num momento muito específico, assim, sozinha, e aí dá um susto, aí às vezes ele acorda, mas depois também volta a dormir. Mas, do geral, assim, no ambiente desses outros cachorros, ele já tá acostumado, ele nem... Às vezes eu me preocupo e ele tá lá apagado. Deixa eu ver que horas são, gente. Nossa, a gente já tá 46 minutos, tá tão bom que eu nem... Passa muito Nossa. rápido, né? Tem umas perguntas aqui, deixa eu ver, que me mandaram na caixinha, né? Deixa eu ver aqui. Uma pessoa, a Laís, perguntou se é verdade que o ritmo do... Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. É verdade que o ritmo do sono do bebê depende de como foi o ritmo da mãe na gestação? Tem gente que fala isso, não sei se isso procede. Tá, não necessariamente. Pode acontecer, assim, o sono infantil, ele tem sido pesquisado há poucos anos, assim. Eu gosto muito do resultado do estudo, né? Para eu afirmar isso, se é certo ou verdade, para eu ter um bom estudo científico. Não tem nenhum estudo científico que comprove isso. O que alguns estudos demonstram? Que existem fatores genéticos que podem interferir no sono. Então, por exemplo, pais que nunca dormiram bem, que tiveram sonambulismo, que tem o sono muito agitado, pode interferir, né, na questão do sono desse bebê, né? E eu acredito que isso está muito vinculado também com a rotina. Porque, por exemplo, se a gestante ela, durante a gestação, tinha esse ritmo de vida muito acelerado, de dormir tarde, provavelmente ela é uma mãe assim. Então, não é nem porque passou pela barriga, mas é porque atualmente a rotina desse bebê está assim. Então, o que determina mais é a rotina atual que essa família tem, né? Muito mais do que o que foi que aconteceu na gravidez, né? Na rotina, no sono dessa mãe. Tá, entendi. Acho que não tem como afirmar também isso, né? Acho que não reflete tanto assim no bebê. A Jordânia perguntou até quantos meses o ruído branco funciona para o bebê. Não tem prazo de validade o ruído branco. Inclusive, tem adultos que usam ruído branco. Pode ser até criança maior. Eu incentivo a nunca usá-lo, faça o teste. Se seu bebê já é maior, coloca o ruído branco. O ideal é que a gente já ligue o ruído branco antes de iniciar o sono. O bebê já inicia o sono com esse ruído branco para surtir o efeito que a gente quer. Então, se eu entrei no quarto, o ruído branco já está ligado e esse bebê está procurando ruído ou não dorme, porque ele quer saber de onde é que está saindo aquele barulho, não vai funcionar o ruído branco. Então, é um sinal de que não dá certo. E também pode fazer teste. Então, tem mãe que me fala, Lu, eu usei esse ruído, não deu certo. Meu bebê não dormia, ficava procurando. Aí eu mudei para esse e deu certo também. E passou a dar certo. Então, eu incentivo muitas mães a fazerem teste. Às vezes a gente tem medo de tentar alguma coisa, né? Mas o bebê não vai, né? Não vou prejudicar esse bebê para a vida inteira se eu usar um ruído e perceber que não deu certo.
Então a gente pode testar, ver se funciona, se não funciona, né? Se funcionar, ótimo. Se não funcionar, foi uma estratégia que não deu certo. Vamos passar para a próxima. Sim. Ainda antes de responder a Nath Lopes ali, uma outra pessoa tinha perguntado sobre ruído. Deixa eu ver se eu consigo por aqui. Tenho medo de usar o ruído branco e o neném só dormir com ele. Opinião sobre o assunto? Será que faz alguma associação? Pode fazer uma associação, e aí eu sempre pergunto assim, qual é o problema do bebê só querer dormir com ruído branco? Porque hoje é super fácil colocar ruído branco. A gente leva o ruído branco no celular, vou no restaurante, você pode colocar o ruído branco lá. Inclusive, eu acho isso como um fator positivo, porque às vezes você está num ambiente, você está viajando, está na casa de alguém, numa festa, você coloca aquele ruído branco que o bebê já está acostumado e ele dorme naquele local. Então é algo que ajuda. E se eu quiser tirar depois também, alô, tô de saco cheio, não quero mais escutar isso porque o bebê dorme no meu quarto, você retira também, né, o ruído branco. Isso, só o tempo que ele fez bem já valeu a pena, né? Então não existe algo a prejudicar esse bebê, né? Se eu regulo o volume no volume certo, se o aparelho que está emitindo ruído branco está numa distância segura para esse bebê não pegar esse aparelho, não existe nenhum prejuízo, né, que vai causar ao bebê. Hoje a gente não usa mais, às vezes eu boto uma musiquinha calminha, mas aquele até hoje eu faço, e é maravilhoso. Bato na bundinha e funciona. E assim, funciona, é se mágico. ajuda a dormir, eu acho que não tem problema, né? A menos que fosse uma coisa prejudicial, mas são coisas acessíveis que a gente pode levar ali com a gente e tal, então acho que é muito tranquilo também. A Nath Lopes perguntou: meu bebê tem 15 dias e ele acorda depois de 10 minutos que coloco no berço. O que fazer? Ruído, a gente já tá falando de ruído, usa o ruído branco, deixa o quarto mais escurinho. O bebê acordou com 10 minutos, mantém o quarto escuro, mantém o ruído branco. Olha também essa questão da temperatura, né, que a gente falou. Pega ele no colo e faz ele dormir de novo. Então, o bebê dormiu pouco, a gente nunca desiste, sempre tenta prolongar. E esse sempre tenta prolongar, gente, é sempre até ele aprender a fazer sonecas longas. Sabe aquela coisa que a gente nunca desiste? Então, eu nunca desisto do meu filho comer brócolis. Por mais que ele recuse, vai dia, vem dia, ó um brócolizinho lá no prato dele. Então, é aquela coisa assim, a persistência, né? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Então, tem bebê que tem dificuldade realmente em fazer sonecas longas, a gente toma todos esses cuidados e nunca desiste. Só não dá certo se a gente desistir antes de dar certo. É verdade. Deixa eu ver, tem mais dois aqui. Calma aí. São duas perguntas. Não, são duas perguntas que a gente já falou sobre elas, sobre escuro e claro, e deixa eu ver. Teve uma mãe que falou aqui sobre o escuro, que eu acho interessante, Lu, que ela fala assim, eu amo dormir no escuro, mas fique segura de não enxergar o bebê. E ela riu na frente. E essa risada é interessante porque quem disse que a gente precisa enxergar o bebê a noite inteira? Então, assim, se o bebê, ele tá num ambiente, e isso é muito coisa de mãe de primeira viagem, e eu falo assim com tranquilidade, porque eu também passei por tudo isso, né? Não existe julgamento aqui. E a maioria das mães tem isso, assim, a gente vai lá ver se tá respirando, a gente quer que durma a noite inteira, mas as primeiras semanas das mães que eu atendo, quando o bebê dorme a noite inteira, às vezes tem mãe que demora um mês para começar a dormir a noite inteira, porque ela vai todos os dias verificar naqueles horários se o bebê realmente está vivo. E não é bebê recém-nascido, às vezes a criança de 2, 3 anos, e a mãe já está acostumada a essa criança acordar que ela não consegue dormir, né? Então, é normal isso acontecer, e aí a gente precisa entender o que serve pra gente e o que não serve, né? Então, acho que isso não me serve. Se esse bebê, ele tá dentro do berço, esse berço é seguro, ou se tá na cama, né, no local seguro, no co-sleep. Então, o mais importante é o bebê tá nesse lugar seguro, temperatura adequada, tá agasalhado, não tá com xixi ou cocô, eu não preciso estar olhando o tempo todo, a não ser que ele solicite, né? Escutei um ruído, escutei um barulho, tá chorando, obviamente eu vou verificar. Eu aconselho nos bebês pequenos que precisam mamar, né, ou que precisa fazer uma troca de fralda, deixar um abajur com a luz bem direta. As tonalidades de luz que menos interferem na melatonina são os tons avermelhados e alaranjados. Então, deixar uma luzinha assim, né, bem direta mesmo. Eu usava a luz avermelhada e ainda colocava um pano em cima. Sabe aquela coisa assim, só para eu ver quando o mais novo estava bem pequenininho. Só para a hora que eu precisasse amamentar,
oferecer, né, amamentação, saber posicionar, porque no início a gente precisa consertar a pega. Mas depois de grande, que eles mesmos Eles já já chegam vão. na gente, já vai lá, a gente já vai fazendo tudo no tato, assim, né? Vai tateando, vai ali, bate no bumbum, cadê a cabeça desse menino? Vou aqui, vou vendo. Meu Deus. Eu faço assim. Se tá no outro quarto, eu falo com a mãe, olha na babá eletrônica, a posição que tá no berço, olhou, pronto. Você vai lá tateando, você já sabe a posição que ele tá, já sabe o que você precisa fazer. E é a gente se trabalhar, né? O tempo todo aí pra... E é um detalhe que é muito importante, assim, e que a gente precisa cuidar. Não é um detalhe pequeno, não, sabe? É algo realmente extremamente importante, essa questão da luz. Sim, no nada, né? Tá tudo escuro, de repente uma luz para tentar enxergar o bebê pode ser Uhum. realmente ruim. Tem duas perguntas, mas eu não sei se vai dar tempo. A gente tem 5 minutos para terminar a live. Será que dá tempo? Tem um bebê de 2 meses e 3 semanas que dorme bem no berço durante a noite, mas só consegue tirar as sonecas no colo ou sling. Como fazer esse bebê dormir no Uhum. berço durante o dia? A Vanessa perguntou. Tá. Para conseguir fazer isso, Vanessa, é aos poucos, assim, né? Então eu coloco, acordou antes, pego no colo, prolongo, faço dormir de novo, vou colocando no berço, fico atenta, começou a se mexer, eu já vou lá, bato no bumbum, faço um carinho, né, para ele começar a dormir. E você pode fazer isso apenas em uma soneca durante o dia. Então deixa a primeira soneca ele fazer bem no sling, onde ele já dorme, porque ele já está um pouquinho descansado, e a próxima soneca você já tenta no berço. Então, você pode fazer isso gradualmente, né? Acho que não dá para falar muito, que já está terminando, mas acho que essa dica já consegue ajudar ela a fazer esse movimento. E acho que lembrando também se é uma coisa que incomoda ela, né? Também, porque às vezes Claro. a mãe não se incomoda com aquilo. E a última pergunta: soneca de uma hora para o bebê de 6 meses está adequado? Uhum. Então, é Sara, né, que perguntou. Sara, se ele deitou essa soneca e ele acordou bem, o que é o bebê acordar bem? Ele acorda alegre, comunicativo, né, interagindo de alguma forma, significa que foi uma soneca reparadora para ele. Agora, se ele acordou choroso, tamanhozinho, né, pedindo para mamar, se ele mama, requisitando a mãe, significa que ele poderia dormir um pouco mais essa soneca, tá? E ficar atento. Geralmente um bebê de 6 meses dorme em torno aí de 4 horas durante o dia. Claro que tem muitas tabelas de sono, mas uma média, né? Então, se ele só faz soneca de 1 hora, seria mais ou menos 4 sonecas. Se ele faz soneca de 1 hora e meia, 2 horas, ele precisa de menos sonecas, porque tem muito essa questão também. Tem bebê que faz soneca mais curta e faz mais sonecas, e tem bebê que faz sonecas mais longas e faz menos sonecas. Então, existe também esse componente individual aí. Ai, gente, eu imagino que vocês tenham várias perguntas. Eu tinha outras coisas. Eu acho que a gente tem que fazer mais lives. Mas sigam a Lu, sigam. Ela tem um canal no YouTube respondendo várias coisas. Eu dei uma olhada já em alguns vídeos Uhum. ali. Ela tem um livro também. Sigam ela que lá no perfil dela tem todas as informações. E aí, e lembrando também a respeito do curso, para quem ainda não adquiriu e está pensando em adquirir o curso Mãe Minimalista, vai ter aula com a Lu de sono do bebê, então vai ser muito legal. E é isso. Sim. Não sei se querem deixar algum recado para finalizar. Tá, eu acho que é isso, Lu, como recado final, assim, acho que vale sempre a pena a gente estudar e conhecer, né? E além disso, observar esse nosso bebê, as condições, né, individuais dele. Eu tenho muitos vídeos no YouTube, eu tenho um e-book gratuito também. Se vocês entrarem no meu Instagram, tem um Linktree, né? Aquele link lá que vocês conseguem baixar um e-book com 10 passos simples para ter noites tranquilas com seu bebê, que tem algumas dicas legais que podem ajudar. E eu tenho um livro físico, né, um livro impresso, que é um livro infantil. E aí, quem tem crianças já maiores, a partir de 1 ano e meio, esse livro já serve, porque ajuda a criança a trabalhar a rotina dela, né? Então, a dificuldade que eu tinha com minhas clientes e até com os meus filhos também, de concretizar para a criança, porque é importante falar de sono e de rotina, né, com a criança de forma lúdica. Então, esse livro ajuda nesse diálogo, né, dentro de casa, falar sobre rotina, trazer um pouquinho a história, né, do eletrônico. No livro tem algumas pinceladas sobre isso. E ele vem também com um quadro anexo, que é para construir a rotina da própria criança com ela, Ai, né, que para ela entender legal. essa sequência de atividades no dia dela. Então, para quem já tem crianças maiores e está com dificuldade na quarentena, com os eletrônicos, né, é algo que pode ajudar vocês aí, tá bom? E se tiverem mais dúvidas, quiserem continuar falando sobre isso, pode me procurar lá no meu Insta, que tem, que vocês conseguem, né, falar comigo.
Acho que a gente vai ter que marcar mais live também. Vamos, sim, adoro Muito falar sobre obrigada, assunto. Thalita. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que ficou até o final. Sigam a Lu lá para conhecer o trabalho dela. E é isso, um beijo. Obrigada, tá? Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.